Paula, olha, eu fui dormir às 4 da manhã, você me pegou ali no pulo, tweetando, porque são páginas e páginas de um roteiro de filme. É inacreditável os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares que têm sido despejados nas mãos de projetos que não têm absolutamente nenhum interesse ou dos Estados Unidos ou do povo americano, e nós estamos falando de bilhões de dólares do pagador de impostos. A USAID não é um órgão que recebe doações, por exemplo, porque seria normal um órgão recebendo doações dos bilionários, da turma de Davos, do Bill Gates. Não, nós estamos falando de dinheiro do pagador de impostos, daquelas pessoas que lutam para pagar os seus impostos em dia e que estão vendo o dinheiro, quer dizer, agora a torneira foi fechada de vez. O Elon Musk não apenas passou o final de semana lá, Paula, mas os engenheiros do Elon Musk também passaram o fim de semana dormindo dentro do prédio da USAID, trancaram e falaram: aqui a gente vai resolver tudo e vai passar linha por linha onde cada centavo está indo. Então, das 4 da manhã até agora, a cada 15 minutos, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela aparece com mais uma lista. 11 milhões para o Irã para um programa infantil, 10 milhões para o Catar, 5 milhões para ensinar as pessoas no Vietnã a reciclar lixo. É uma lista gigantesca, tão grande, Paula, de absurdos, que daria um programa inteiro aqui. Então, eu vou escrever sobre isso na edição dessa semana. Já comecei a escrever. O artigo vai ficar um pouco maior do que o normal, porque quero mostrar como esse dinheiro está sendo usado também, ou pelo menos estava, agora acabou, e esse é o ponto que nós precisamos ver no Brasil. Esse dinheiro também foi usado para interferência em algumas democracias, em algumas eleições pelo mundo, em alguns grupos ideológicos, militantes, e tudo sob o manto do combate à desinformação. Que coisa mais familiar, né, para a gente aí no Brasil. Paula, é um absurdo, os americanos estão furiosos. Vejam vocês, até para a imprensa vendida aqui, né, como Político, por exemplo, que é um veículo de imprensa da extrema esquerda dos Estados Unidos, 8 milhões de dólares para o Político, 8 milhões de dólares para a Reuters. Então é muito fácil entender agora, com tanto dinheiro despejado na mão daqueles que só têm interesse no controle social, porque nos últimos 8 anos houve essa demonização de Donald Trump, dos republicanos, e foi impressionante, Paula, como nos últimos 8 anos parecia um copiar e colar de todos os veículos alinhados à USAID. Era a mesma manchete, era o mesmo teor no artigo, no texto, na notícia, e agora tudo faz sentido. Para finalizar, Paula, os democratas estão nervosíssimos, eles estão na porta, vários parlamentares, inclusive, ali se revezando, numa pequena multidão na porta do prédio da USAID, e o governo americano, Donald Trump e Elon Musk, estão dando de ombros, estão recebendo aplausos das pessoas. Finalmente nós vamos saber o que aconteceu com o nosso dinheiro. Lembrando que o diretor interino da USAID é o secretário de Estado, Marco Rubio, que tem uma pauta importante na agenda dele, viu, Paula? A América Latina. Daqui a pouco essa história vai chegar com mais detalhes no Brasil.
E olha só, Piotr, hoje o site da agência, da USAID, amanheceu com essa nota de despedida. São cerca de 10 mil funcionários que trabalham na entidade. A gente exibe aí para quem nos acompanha a nota em inglês e também a tradução abaixo ali em português. Eu vou ler um trecho. Na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 23 horas e 59 minutos, todo o pessoal contratado diretamente pela USAID será colocado em licença administrativa globalmente, com exceção do pessoal designado responsável por funções críticas de missão, liderança central e programas especialmente designados. O pessoal essencial que deve continuar trabalhando será informado pela liderança da agência até quinta-feira, 6 de fevereiro, às 15 horas, tá? Então, essa informação que consta no site oficial da USAID. A Ana vai colocar muito mais detalhes do que é essa agência, ou do que foi essa agência, porque ela está sendo fechada, mas eu estou relacionando um trechinho da agência com também todas as visões e completamente equivocadas, baseadas no século passado, de que o enfrentamento americano de países que estão afrontando os Estados Unidos nessa gestão Donald Trump empurraria esses países para o colo da China. E no artigo dessa semana, me permita aqui antecipar, eu estou dizendo que não, isso não tem guerra fria mais, não existe guerra fria. Os interesses são muito mais imediatistas hoje, são muito mais pragmáticos. A China é pragmática. A pergunta é, você acha que a China vai querer essa gente toda no colo dela? A China acabou de dizer que vai retaliar os Estados Unidos, mas quer conversar, porque está sendo retaliado. Ou seja, há uma lógica muito mais moderna hoje, está todo mundo pensando lá no século passado. Ou seja, os americanos estão defendendo o ponto de vista deles, mostram evidências imensas, seja com pessoas que estão sendo deportadas porque eram criminosos, seja porque a agência estava financiando programas contra os interesses americanos, ideológicos contra os interesses americanos, e está achando que a China vai absorver todo mundo. A China, que tem problemas econômicos próprios para resolver e cresce muito menos do que crescia no século passado ou no começo desse século. E outra, Ana dando spoiler aqui dos artigos da semana. Essa turma que fala em Guerra Fria, ou eles são desonestos ou são ignorantes. Isso. Né? Para você usar o termo guerra, tem que haver alguma coisa ligada à beligerância mesmo aí, né? A guerra, batalhas. O que havia era uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética que incluía a corrida nuclear. Agora você pode ter uma disputa tecnológica entre Estados Unidos, envolvendo tecnologia, entre Estados Unidos e China. Tá? Os Estados Unidos vão ganhar como sempre. Agora, para por aí. Por que guerra? A China vai financiar alguém? Nunca financiou. A China pensa nela. E é um governo comunista. Ali decidem até quantos filhos você tem que ter na China. Então a escolha é democracia e ditadura. Mais uma vez, a turma da ditadura, que é situada à esquerda aqui no Brasil, está defendendo isso aí. Eles simpatizam com a China, que não dá ajuda a ninguém. Agora é engraçado, né? Eles estão se queixando do seguinte: os Estados Unidos pararam de dar dinheiro para ONGs que viviam do combate ao imperialismo estadunidense. Isso. Eu dou dinheiro aqui para Paula ficar patrocinando sites aí que me criticam ou querem me destruir. Os Estados Unidos são muito generosos, né, com os democratas, com o dinheiro do povo americano também. A Margaret Thatcher resumiu tudo. Cabe ao governo administrar bem o dinheiro dos impostos. É o que está mostrando o Trump. Agora, essa turma que critica não tem que chorar. O grande satã americano não foi sempre o representante do mal. Então ele está tratando como se deve, que é inimigo. Ponto. Deixa eu passar para a Ana. Quer acrescentar mais alguma informação, Ana? This scam is exploding in grocery stores, gas stations, airports, and crowded places. Here's how to protect yourself from it in 3 seconds. Eu só queria dar um spoiler, já que o Piotr deu um spoiler, eu vou dar um spoiler também do que eu vou colocar no meu artigo. É uma postagem bastante interessante, a gente pode dizer assim, podemos dizer assim, do Tribunal Superior Eleitoral, Notícias, Comunicação de 2021. Tá
bem pequenininho aí na tela, mas eu vou ler para vocês aqui um pedacinho da comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Durante encontro internacional sobre o tema Eleições e a Transformação Digital, realizado nesta terça-feira em formato virtual, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a revolução tecnológica também deve caminhar. Aí um pouquinho mais para baixo, o evento que debateu a temática foi promovido pelo Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político e, vejam vocês, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Bom, é só isso que eu vou falar por enquanto, mas eu acho que está aí algumas ligações que o brasileiro também está curioso para descobrir. Gostamos de spoiler aqui em Oeste Sem Filtro, assim a gente já fica na expectativa para os artigos da sexta-feira. Muito bom. Porque na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou que o país vai deixar a Organização Mundial da Saúde. A informação foi confirmada hoje pelo porta-voz da presidência, Miguel Ardoni. Segundo o porta-voz, Milei instruiu o ministro das Relações Exteriores, Gerardo Wertheim, a retirar a participação da Argentina na OMS por conta de diferenças sobre a gestão sanitária, principalmente durante a pandemia da Covid-19. Ardoni disse que a organização e o ex-presidente Alberto Fernandes levaram o país ao maior confinamento da história da humanidade e à falta de independência da influência política de alguns estados. Ainda conforme o porta-voz, a Argentina não vai permitir que uma organização internacional intervenha na soberania do país, sobretudo na área da saúde. Silvio Navarro, Donald Trump fazendo escola, ele que puxou o carro aí para sair da OMS, a Itália também já se manifestou a respeito, agora Javier Milei, presidente da Argentina, segue na mesma direção. E esperamos que o Brasil também, em 2027, a partir de janeiro de 2027, quando terá à frente da presidência da República um presidente de direita, um presidente que não é alinhado a essa ideia amalucada de governos globais, a Organização Mundial da Saúde. Foi por causa dessa maluquice, e o termo é esse, dessa histeria provocada pela OMS, que é presidida por um comunista etíope, Tedros Adhanom, salvo engano é o nome dele, que o mundo entrou em verdadeiro colapso. E na Argentina, à época, comandada ainda pelo kirchnerismo, à frente estava Alberto Fernandes, que era um poste, né? um posto avançado da Cristina Kirchner, que não pôde tentar mais um mandato e estar à frente da presidência naquela época. Mas isso vem de uma longa era do kirchnerismo, que nasce com o marido dela, Néstor Kirchner, que já morreu, o Pinguino, El Pinguino. Pois bem, o que é que eu estou querendo dizer? O kirchnerismo é muito parecido com o que é o petismo, com o que é o lulismo, né? É esse populismo de esquerda, é o peronismo à brasileira, como a gente já retratou em capa da Revista Oeste no passado. Faz muito bem Javier Milei de lançar mão de tudo isso, de se afastar dessas organizações e governos globais que produziram histeria mundial e colapso econômico em vários países. E a Argentina viveu dias de lockdown muito mais severos até do que o Brasil. Embora também por aqui, os Edinhos de Araraquara, João Dória de São Paulo, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, escolha só aquilo que é produto fundamental. O que não for fundamental você não poderá comprar. Aquelas canetinhas coloridas que o Dória pintava faixas em São Paulo. Olha, essa região aqui pode sair na calçada. A outra região não, tem que ficar confinada, tranquem as janelas com máscara. Essa outra região não, aqui nós vamos abrir um pouquinho, pode ir ao salão de beleza, depois fecha de novo. Todo esse maniqueísmo, manipulação, tudo isso vem à superfície agora com a chegada, sobretudo, de Donald Trump de novo à Casa Branca. Um homem de coragem, Javier Milei seguindo, como você disse, a cartilha, e eu acho que isso será uma tendência. Já um eco na Itália, como você disse, mas acho que será uma tendência, com exceção
de países que, se pudessem, como Lula da Silva e essa esquerda caviar, eles continuariam na pandemia, em lockdown. Os corona lovers ainda eles são saudáveis.